Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho de quais são os meus planos para 2026. Esse não é meu primeiro, esse não é meu segundo, esse não é meu terceiro, esse não é o meu quarto ano de cursinho. E por isso eu achei legal trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque com a experiência do tempo, das coisas que rolaram nesses 5 anos, eu sinto que eu tô preparada pra vir aqui falar pra vocês o que eu sinto que funciona e o que não funciona, e o que eu vou colocar em prática em 2026. Eu já tive avanços muito bons até aqui, já consegui 1.800 mais em matemática no Enem, já consegui passar pra uma segunda fase, porém, medicina é muito ingrata, né? Quem tá de fora não entende, quem tá dentro entende cada vez mais de que não é só você ser excelente, é você estar bem no dia da prova, é você ter um jogo de cintura na prova, você ter aquele pulo do gato quando você tá cansada. E nem sempre a gente desenvolve essas habilidades durante o ano. Geralmente a gente foca muito em fazer o arroz com feijão bem feito, que é aula, exercícios e simulado. E infelizmente o vestibular tá muito para além disso. Então, ao falar o que eu vou fazer esse ano, eu já vou citando pra vocês o que eu acho que foi um erro nos outros anos. Bom, eu vou assistir a aula normalmente. Um erro que não é meu, eu nunca tive esse erro, graças a Deus, mas que eu sinto que muita gente tem, muita gente do meu convívio inclusive, é falar assim: é o meu terceiro, quarto, quinto ano de cursinho, não preciso mais de teoria. Meu amor, se você não precisasse mais de teoria, talvez você não estivesse aqui, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Eu vou assistir todas as aulas de novo, porque eu sinto que por mais que eu tenha prestado muita atenção numa aula nesse ano, no ano seguinte eu já tô com uma outra percepção, um outro entendimento. Sabe quando você vai ler um livro pela segunda vez porque você mudou e aí a sua leitura, os detalhes que você vai prestar atenção já são outros? Como eu presto provas muito conteudistas aqui do estado de São Paulo, eu tento sempre deixar essa teoria muito firme, muito redondinha. Eu sinto que eu já consegui chegar lá quanto à teoria, então as minhas questões dissertativas elas já estão show de bola. Mas eu, a coordenadora do ESAG, que é o cursinho presencial que eu faço, algumas professoras que são super atentas no meu processo, já me falaram: Lívia, o seu problema tá nas objetivas. Então, o meu problema já não é mais teórico, é em como resolver questões. Eu percebi uma coisa na Unesp desse ano, que eu me afobo e aí eu começo a chutar a questão. Gente, eu simplesmente faço isso no meio da prova, geralmente no final. Faço isso no final da prova, começo a chutar a questão. E aí na Unesp, por exemplo, eu fiquei 2 pontos da nota de corte para a segunda fase. Entende? Então assim, eu sinto que precisa de alguma coisa aí. Ano passado eu fiz simulados bem mais do que nos outros anos. Então, quanto às aulas, irei assistir. Eu vou fazer Thaís Formaggio online, o extensivo off. Eu vou deixar aqui também o meu cupom de desconto, caso você quiser fazer Geografia e Atualidades com ela. Se você quiser, me chama antes. Eu tiro todas as suas dúvidas, tudo que você quiser saber sobre o extensivo, se é pra você ou não, qual você deve assinar, pode me chamar ou no Instagram, ou deixa um comentário aqui que eu respondo você sobre a sua dúvida, tá bom? Matemagicando, não tem como abandonar essa mulher. Enquanto eu fizer cursinho, é um ano atrás do outro. Até porque ela me fez conquistar os mais 800 no Enem. Eu tô muito feliz com isso. A Babi de Química. Maravilhosa, não tem como abandonar. E vou fazer as aulas do ESAG presencial. História, português, redação, eu faço tudo no ESAG presencial. Eu sinto que ano passado eu foquei muito na qualidade de assistir a aula, de fazer os exercícios prestando muita atenção, mas eu sinto que eu não ganhei na quantidade. E gente, desculpa, mas pra medicina você precisa ganhar na quantidade, você precisa treinar o seu cérebro de uma maneira muito predatória em relação à questão, infelizmente. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo aqui nas redes sociais pra não gerar uma pressão desnecessária nas pessoas, mas de coração, isso eu sinto que faz muita diferença. As pessoas do meu ciclo que estão sendo aprovadas, como a mineira, a Gabi, que já apareceu em vários vlogs aqui, um beijo, Gabi. Ela passou na UFMT, maravilhosa, federal, enfim, ela comeu questão o ano inteiro. E por mais que eu tenha feito as listas, eu sinto que assim, eu fiz menos de 40 minutos por lista, menos de 30 minutos por lista. E eu sinto que o principal agora não é aula, não que eu vou deixar de assistir,
mas que o principal agora é comer exercício. Eu vou estar priorizando realmente amassar as listas. Eu fiz os simulados ano passado, então eu sinto que isso me ajudou muito a ir para as aulas sabendo o que eu preciso prestar mais atenção. Eu lembro que no meu primeiro ano de cursinho eu queria decorar tudo que o professor falava, porque eu achava que tudo era relevante. E, gente, não é. Quando você vai para aula, você tem sim que prestar atenção durante a aula, mas você não tem que saber cada detalhe. Você tem que, às vezes, é uma contextualização para chegar no que é importante, entende? E aí você foca no que é importante. Então, nos simulados, você consegue testar a sua memória de longo prazo, porque assim, fazer uma lista no dia que você teve aula, não sei se treina muito bem você para lembrar no dia da prova como que faz uma questão, ou de lembrar aquele conteúdo. O simulado, ele é como se fosse uma revisão zona que força você a ativar a sua memória, e se não tiver legal, você tem que focar naquilo, porque é naquilo que você está errando. E a probabilidade de você estar errando no simulado e você errar no dia é muito grande. Ah, Lívia, fiz o simulado, posso ficar de boa? Não. E esse foi o meu problema do ano passado. Eu não corrigi simulado ano passado. Eu corrigi assim, certo e errado. Só que não é isso que faz diferença em simulado. Você viu que você tá errando, qual que é o erro? É um erro conceitual? É um erro de você não saber resolver, por mais que você saiba a teoria? É um erro de você, tá muito cansada, final de prova? É um erro de você não tá sabendo interpretar, você sabe o conteúdo, você até sabe fazer a conta, mas você não tá sabendo interpretar os dados desse enunciado. Qual que é o seu erro? Esse ano eu vou ter um caderninho de erros para anotar tudo que eu tiver errando. Então assim, nem que for só para anotar uma frase, estou errando tal coisa, ou para fazer realmente uma resolução, foda-se, eu vou ter que ter esse caderninho para poder anotar e lembrar e saber tudo que eu tô errando, tudo que eu tô tendo dificuldade. A gente precisa olhar pro erro com um olhar diferente, com um olhar atento, porque ele tem muito mais pra dizer pra gente do que uma aula quando você não tá no seu primeiro, segundo, terceiro ano de cursinho. Você entende? Vou continuar fazendo os simulados aos sábados no ESAG presencial, 8 horas da manhã, mas eu sinto muito a necessidade de acrescentar as provas antigas. Então eu posso até disponibilizar aqui pra vocês, se vocês quiserem. Pra eu saber se vocês realmente querem, comentem aqui simuladinhos. Que se vocês estiverem comentando bastante isso, eu vou disponibilizar no próximo vídeo um link com o meu Google Drive com todas as provas antigas que eu vou fazer. Então, pelo menos o cronograma delas, não necessariamente todas elas ali. Eu fiz um cronograma distribuindo durante o ano as provas particulares da VUNESP, que são muito parecidas com as públicas, né? E das públicas. Eu vou começar pelas particulares, porque eu não presto nenhuma particular, então eu vou deixar as públicas pra data mais perto da prova, que é no final do ano. Então, começando agora com as particulares, eu vou pegando o jeito, vou vendo o tipo de questão que tá caindo, o tipo de conteúdo, quantas vezes cai uma questão na particular em setembro, e em novembro tá caindo na pública a mesma questão. Teve uma questão da UERJ, que é como se fosse uma VUNESP, um estilão VUNESP, que caiu exatamente a mesma pergunta na FAMERP ano passado. Então assim, quanto mais prova você faz, mais você já tem acesso às perguntas, como que cai, como que responde, você já sabe se você tá acertando esse tipo de questão ou não, se você precisa trabalhar esse tipo de questão. Então eu vou focar muito nisso. Então comenta simuladinhos aqui se você acha que eu deveria disponibilizar pra vocês. Se ninguém comentar, gente, não vou disponibilizar, porque vai me dar um trabalhão colocar isso aqui nas redes sociais, porque eu tenho tudo anotado em um caderno. Então pra criar uma arte, pra disponibilizar bonitinho pra vocês, vai me dar um trabalho. Mas se realmente for do interesse de vocês, eu disponibilizo com o maior amor do mundo. Fechou? Plantões. Thaís Formaggio. Eu errei muito nos plantões com ela. Eu até assisti uma metade ali dos gravados, mas não é a mesma coisa de você sentar, você ter uma rotina de questionar as questões mais difíceis, porque ela abre um formulário, né, lá na plataforma, e você pode classificar quais questões você teve mais dificuldade. E você fazer isso, você parar um momento da sua semana pra você falar, putz, nesta lista eu tive dificuldade nisso, faz muita diferença. Você tá ali pra você poder perguntar pro professor, putz, não entendi tal coisa mesmo. Entendi. Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença. E é o diferencial da Thaís, né? Plantão ao vivo, meu irmão. Nossa, eu acho muito o diferencial dela. Matemagicando, eu pretendo fazer todos os simulados que ela deixa, que eu não fiz ano passado, eu fiz assim uns 5, 6. Ela disponibiliza uns 20, mais ou menos. De matemática, ela faz estilo VUNESP, estilo Unicamp, estilo FUVEST.
Aí o Enem, ela vai disponibilizar o Trieduc, que é simplesmente um dos melhores simulados que existem no mundo, na minha opinião. É brabíssimo. Ano passado eu recebi 2 da Babi Correia. Então a questão de plantão, eu pretendo frequentar mais. Eu já frequentei melhor ano passado os plantões, né? Os plantões presenciais, os plantonistas do ESAG, mas esse ano eu pretendo ser mais ativa nos exercícios e nos plantões. Não que eu vou deixar de assistir aula, mas eu vou dedicar menos atenção. Então assim, geralmente o meu foco do dia é ir assistir as aulas. Não, eu vou sentar lá, vou assistir bonitinho, só que eu vou focar o máximo de atenção, de preocupação nos plantões e nas listas e simulados e provas antigas. E aí que tá. Eu sinto que se eu tivesse feito isso desde o começo, se eu tivesse me forçado a fazer mais simulado, se eu tivesse me forçado a ir mais no plantão, gente, pelo amor de Deus, era pra eu estar num lugar muito diferente. Só que também, uma coisa que eu quero lembrar você sobre você, porque eu lembro disso sobre mim e é onde nasce e permanece o meu autoacolhimento, é que cada um teve uma história. Gente, na minha adolescência, hoje em dia eu tenho uma vida incrível, maravilhosa, mas eu passei por muita necessidade financeira na minha adolescência e na minha infância. Os meus pais se separaram e aí eu fui morar com a minha avó, depois eu fui morar no fundo da casa de um tio. Então ali a gente passou fome, teve enchente na minha casa. Então assim, eu nunca imaginei que eu estaria onde eu tô, e as minhas preocupações nessa época não eram estudar, sabe? Então assim, eu fiz um tempo numa escola particular que o meu padrasto pagou pra mim, voltei pra escola pública, então a maior parte do meu tempo foi na escola pública. Eu sinto que até nos lugares que eu tive mais oportunidade, tive professores bons, eu não consegui me dedicar. Então o tempo do cursinho agora, ele tá sendo muito um tempo de eu me reconciliar e de eu correr atrás desse prejuízo que eu tive na minha adolescência. Então eu tenho muito respeito por isso, e a minha família também. Então meu pai, por exemplo, que é quem paga meu cursinho hoje em dia, ele nunca questionou: ah, mais um ano de cursinho? Nunca, gente, nunca. Ele sabe, ele olha pra trás e ele vê que ele me apoiou, tipo, falando: não, você tem que estudar. Mas tudo que eu dependia das pessoas, que era alimentação, transporte, um cuidado com a minha vida pessoal, infelizmente eu não tive muito bem, né? Os meus pais, eles fizeram o melhor deles, mas infelizmente não foi suficiente durante a minha adolescência. Então tem essa lacuna gigante na minha vida que tá sendo preenchida, que vem dando tudo certo. Então eu convido você a olhar pra sua vida e ver que talvez não tenha sido fácil pra você. E uma coisa que eu percebi esse ano e que eu não tinha reparado nos outros anos é: reconheça a sua limitação. Às vezes a gente acha que a gente consegue, não, corre atrás rapidinho ali, dá certo. Não. Às vezes você realmente tem muita dificuldade nessa prova, nesse processo do vestibular, em matemática, em física, e não vai, se você se dedicar ali rapidinho, que vai dar conta. Às vezes você precisa de ajuda das pessoas. Eu sinto que nós, pós-pandemia, nós que fizemos ali um pouquinho de ensino médio, primeiro ano de cursinho na pandemia, a gente tem um péssimo hábito de achar que a gente consegue sozinho, e a gente não consegue. A gente não consegue. A gente precisa contar com profissionais capacitados que estão fazendo isso há anos. Então, professores, coordenadores, plantonistas. A gente não pode se isolar achando que a gente assistir a nossa aulinha ali e fazer uma listinha de exercícios vai ser suficiente, porque geralmente não é. Uma coisa que eu tomei autoestima foi de respeitar as minhas dúvidas também, sabe? De não deixar ninguém desrespeitar elas. Então, assim, antes eu tinha medo de ir no plantonista e ele ri da minha dúvida, dele ter uma postura, assim, de deboche. Só que quem tá errado é ele se ele fizer isso, não eu, de estar indo perguntar. Esse é o trabalho dele, né? Eu tô buscando ele só pra tirar dúvidas que eu tenho. Então, se ele fizer isso, hoje em dia eu sei me defender. Então eu vou até a coordenação, então eu me defendo dessa situação, mas eu sei que a errada ali não sou eu. Então pega essa postura pra você, de cara, se você tá correndo atrás, se você tá buscando melhorar, se alguém te agredir nesse meio do caminho, te injustiçar, se alguém falar da sua dúvida de maneira pejorativa, não é sobre você, é sobre a pessoa. Se defenda, coloque um limite naquela situação. Se tiver alguém responsável, corre atrás. Não deixa essa situação passar assim, com você achando que você é o culpado. Combinado? E ano passado aconteceu um fenômeno muito complicado, que foi um desânimo gigantesco da minha parte.
Tudo bem, eu tava passando por um processo extremamente delicado de saúde. Eu descobri o problema que eu tenho na minha coluna, que eu sempre reclamava aqui nos vídeos que eu tava com dor, né, dor de cabeça, dor na coluna. Eu tenho artrite psoriática num grau super avançado já. Eu faço tratamento com um imunobiológico. Eu tomo injeção todo mês, já tomei toda semana, agora eu tomo todo mês. E vai dobrar a dose porque não tá resolvendo. Então eu perdi muito gosto por estudar. Eu estudei muito ali na marra, eu tive uma disciplina assim, muito na marra, sabe? Então eu não queria me expor, não queria gravar. Eu parei de achar minha vida interessante. Gente, pelo amor de Deus. Eu moro sozinha em Campinas, eu faço cursinho. Eu lembro que eu morria de vontade de ver alguém postando essa vida. E é a vida que eu tenho hoje. Então eu sei que através dos meus vídeos eu ajudo muita gente. É só olhar aqui nos comentários do YouTube. Eu recebo muita mensagem bonita dizendo: Lívia, você salvou a minha semana, eu tava super desmotivada. Então é por esse tipo de comentário que eu tô voltando pro YouTube. Outra coisa. O que aconteceu? Uma pessoa muito renomada, assim, falou em um vídeo que discordava muito de quem usa cronômetro, quem conta o tempo de estudos, que isso serve só pra deixar pirado. Aí o que aconteceu? Vocês lembram daquele aplicativo maravilhoso que eu indico aqui pra vocês, o Aprovado? Eu desde o meu primeiro ano de cursinho eu tava contando bonitinho o tempo de estudos, bonitinho. Ano passado eu não contei. O que eu me desorganizei ano passado por conta disso, teve dias de eu estar louca achando que eu não estudei nada, porque eu realmente não tinha um referencial. Então, gente, um acerto que eu tive todos esses anos foi o aplicativo Aprovado. Porque ele te dá uma base, ele te mostra se tem algum dia da semana que você erra mais, que você tá menos produtiva. Eu, por exemplo, é quinta-feira, né? Pelo menos até o ano que eu contei no Aprovado, o meu horário, quinta-feira era um dia péssimo em relação a horas de estudo. E o que eu fazia? Eu ficava mais atenta, eu tentava não conversar tanto, porque eu sabia que nesse dia era um dia que eu falhava muito em relação a horas de estudo. Então, gente, o aplicativo Aprovado, gratuito, você coloca as matérias lá e quando você for começar a estudar, você dá play, e na hora que você parar de estudar, você pausa e salva. É muito legal para você conseguir colocar metas também. Essas metas são necessárias. A motivação é necessário você ter uma garrafa bonita. Eu tava usando aquelas garrafinhas que você paga R$3, sabe? Da Lindói, assim. Gente, compra uma garrafa bonita pra você, compra uma agenda bonita pra você, compra um caderno bonito pra você, sabe? É claro, tudo que tiver na sua condição, mas a gente tem que, não é romantizar o processo, mas a gente tem que ter as nossas coisinhas, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que olhar pro processo que a gente tá vivendo, que já é muito difícil, muito pesado, e ver um sentido nisso, e se enxergar e tá confortável nesse processo. Eu vou continuar usando tablet, eu ganhei tablet, eu não lembro se foi ano passado, se foi ano retrasado, eu ganhei um tablet, e nossa, maravilhoso, incrível. Eu vou pensar ainda se eu pego algum caderno, alguma coisa física. A única coisa física que eu tenho é agenda, porque a agenda pra mim tem que ser física, eu tenho que ter noção da dimensão de coisa que eu tenho pra fazer. Tem que estar escrito assim, ó, em 2 páginas abertas. Os materiais incríveis da Thaís Formaggio, né? Olha esse Atlas Volta ao Mundo, que coisa mais bonita. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, semana que vem eu termino de comprar meus materiais, eu vou ter terminado de decidir isso, eu posso fazer um vídeo mostrando os meus materiais de 2026. O que vocês acham? Um ótimo retorno pra você, mana. Eu espero muito que dê tudo certo pra você. Bora junto nesse processo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.